Hoje, nossa apresentação vai ser, nosso webinar é sobre empreendedorismo digital. Já vou adiantando para vocês que a gente, no Clube Chave de Ouro, a gente tem mensalmente aí os webinar, uma vez por mês, geralmente na segunda quarta-feira do mês, e a gente sempre avisa no grupo VIP, tá bom? Então, sempre vai ter webinar gratuito com temas diferentes. Eu vi a necessidade, muita gente me pediram, para eu não falar só do empreendedorismo digital, então eu vou criar o curso e o webinar gratuito para o mês que vem, que chama A Base do Empreendedorismo, tá? Para a gente, vimos que precisava desse tema, tá? Então, vamos ter evento também, dia 31 de maio, fiquem ligados no grupo VIP, para quem tiver interesse. São poucas vagas, porque o local não comporta, mas teremos o primeiro encontro presencial no Clube Chave de Ouro, e esse encontro vai ser em Mauá, no Labore Coworking presencial. Vai ter muitas coisas legais, então já estou avisando aqui para vocês ficarem ligadas, tá bom? É um mês das mães, então vai ser mais para mães empreendedoras, mas, quem sabe, acompanhada dos maridos, né? Que será também muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só anotar aqui. Então, um pouquinho do empreendedorismo e como o empreendedorismo digital virou a chave para milhares de brasileiros. A gente vive na era da velocidade, né? Então, negócios estão nascendo e escalando no digital todos os dias. E pessoas comuns com coragem e um celular na mão estão criando fontes de rendas, comunidades e construindo liberdade. O digital está mais presente do que a gente imagina, né? Parece que a gente sabe de tudo e que não existe mais futuro, existe presente e passado, e o futuro ainda mais, digamos, assustador, que é essa era de conhecimento e de obesidade cerebral, com tanto conhecimento. Então, a gente precisa saber quais os pregos que a gente vai martelar e quais são as coisas que a gente realmente precisa e tem necessidade de aprender. Delegar as coisas que a gente não ama fazer para as pessoas que amam fazer aquilo que a gente está insistindo em fazer e só perdendo tempo, porque aquilo foi destinado a outras pessoas. Então, é dar valor ao trabalho dos outros. E mais de 6 milhões de brasileiros passaram a usar a internet ativamente. Esse é um dado aqui importantíssimo falar, né? A população atual é de 212 bilhões, eu acho que não é nem milhões, é bilhões. Mas 6 milhões de brasileiros passaram a usar a internet ativamente. E 88% das pequenas empresas afirmaram que vão investir mais no marketing digital. Então, pensem que se as pessoas estão investindo cada vez mais no digital, vocês precisam estar no digital. O número de novos empreendedores digitais bateu o recorde esse mês. E a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é: você já possui um negócio online ou está esperando ficar pronto? Então, reflita, que a gente vai fazer essa pergunta lá na frente. Então, para a gente refletir hoje se temos ou não um negócio no digital e refletir mesmo se a gente não está perdendo tempo, né? Para a gente colocar isso em prática, em ideias. E aqui é um momento que a gente pode trocar, fazer perguntas, que eu estou aqui para a gente ter ideias também, ajudar vocês com ideias também, tá bom? Então, no Brasil, empreender não é só uma oportunidade, é uma necessidade hoje, né? Não depender mais do presidente, né? Porque hoje a gente não consegue mais escolher muito, né? As pessoas sem conhecimento, elas não sabem escolher, acredito que da maneira certa, e principalmente entender por que empreender,
Empreender é algo que, sim, a gente acorda desempregado todos os dias. E a gente precisa ter força para correr atrás e ir para cima. Só que a gente não se limita aos nossos sonhos e a gente não depende de ninguém. A gente depende de a gente ir, arregaçar as mangas e trabalhar e fazer acontecer. Então, o brasileiro, por natureza, já é um resolvedor de problemas, né? Tá aí para vocês verem. 53% dos brasileiros dizem querer ter um negócio próprio. E em 2024, o Sebrae apontou que mais de 3,7 milhões de empresas foram abertas, sendo 96% de pequenos negócios. E o mais importante, de acordo com o IBGE, cerca de 60% das empresas no Brasil fecham em até 5 anos. Estou passando por essa fase. Mas, se Deus quiser, continuaremos seguindo firme o nosso propósito. E por isso que eu canso de dizer. Propósito não enche barriga, mas ele faz você alcançar, com certeza, com mais leveza, onde você quer chegar. A gente não se limita a sonhos, né? O impossível pode acontecer, desde que você acredite. Mas também corra atrás, né? E isso diz muito sobre onde o mercado está indo, né, gente? E mais ainda, sobre onde você pode ir. O Brasil já é o país com mais. Com uma cultura mais empreendedora. Porém, a mentalidade empreendedora não é sobre ter ideias, é sobre fazer até dar certo. Então, a gente tem que fazer até dar certo. E isso é fé também, né? Então, é isso que a gente fala sobre propósito, sobre a gente não desistir. Empreender não começa com um CNPJ, ele começa com uma decisão interna e um CPF, né? Primeiramente, a sua decisão precisa existir. E o seu CNPJ não vai existir se você não tiver a sua força de vontade de correr atrás. E a mentalidade empreendedora é ver soluções onde a maioria só vê problema. Ter coragem de começar antes de estar pronto, agir mesmo com medo, saber que errar faz parte, mas desistir não é uma opção. Isso aí está muito bem claro e definido aí para vocês verem, por isso que eu quis deixar bem na tela. E no digital, essa mentalidade vale o dobro, porque tudo muda rápido. E quem fica esperando a oportunidade perfeita acaba assistindo outras pessoas viverem os resultados que gostaria de ter. Hoje a gente está vivendo numa era de que muitas pessoas vivem a vida do outro e aí essa satisfação de não sair do sofá e zapear, né, ficar lá no stalkeando a vida feliz dos outros faz a gente entrar em depressão. E é isso que a gente está vivendo hoje. E eu não quero que isso mais aconteça, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu quero que vocês que estão alcançando aqui os meus conteúdos, que vocês entendam que eu estou aqui para ajudar, a gente está aqui para ajudar, nosso time, todos têm um propósito, e esse propósito é de ajudar vocês com o propósito de vocês. E eu passei a vida inteira falando que eu era dos bastidores, mas até que eu entendi que se eu quisesse ser protagonista, eu iria precisar escalar novos desafios. E crescer dá medo. Crescer e mudar dá muito medo. Enquanto alguns reclamam da internet, outros estão construindo renda, liberdade e propósito com ela. Então, não esqueçamos de tudo isso que a gente está vivendo e olhando nesse olhar macro sobre a nossa vida, sobre o que eu estou esperando para o futuro. Estou esperando cair do céu ou eu vou fazer acontecer? Mentalidade empreendedora é visão mais execução. É estar disposto a crescer, mesmo que isso incomode no começo. Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês agora. Você já se pegou paralisado por não estar 100% pronto antes de começar? Essa é outra pergunta que eu quero que vocês escrevam e reflitam sobre isso até o final desse webinar.
Empreender, gente, começa na mente. Isso não tem jeito. Essa mentalidade empreendedora começa desde quando a gente é CLT, desde quando a gente ainda quer conhecer, respeitar o nosso processo, né? Porque o processo de crescimento, de evolução é doloroso mesmo, né? Crescer dói. Eu ouvi isso algumas vezes. E eu sempre tive uma mentalidade empreendedora, desde quando eu iniciei a faculdade, e ao mesmo tempo eu quis comprar meu carro, e eu trabalhava numa empresa que eu tinha saído de um status bom como representante de vendas, para poder empreender no marketing. E eu tinha lá meus 20 anos, e eu estava me vendo sem liberdade financeira. Quem dirá geográfica e de tempo, nunca nem imaginava sobre isso. Mas eu tinha a liberdade, não tinha nem a liberdade financeira, então eu fui atrás. Então eu vendi Avon, eu vendi Natura, eu vendi Prata, e eu não tinha tempo para reclamar. Eu tinha tempo para alcançar os meus sonhos. Eu tinha tempo para ir em busca do meu crescimento e da minha evolução, para que o meu passe, meu salário, meu valor fosse maior em preço. Então eu dava meu sangue, eu ficava até mais tarde, eu vestia camisa, eu fazia acontecer. Só que eu já criei a mentalidade empreendedora em que eu precisava correr atrás para conquistar, ao mesmo tempo pagar minha faculdade, que o meu salário como estagiária de marketing, né? Porque eu precisei dar os 3 passos para trás. Então, não deixe essa mentalidade pequena em que o mundo nos impõe e nos coloca, fazer com que vocês se paralisem. Então, mesmo que vocês estejam CLT, estar CLT, porque é um momento, né? Vocês cresçam com essa mentalidade. Mesmo que hoje vocês não queiram empreender, mas que vocês trilhem esse caminho de planejamento estratégico para a vida de vocês, para lidar no paralelo e depois, quem sabe, trabalhar. Isso todos da nossa equipe, eu treino para uma mentalidade empreendedora, porque, de fato, não dá para a gente estacionar, né? A gente tem que evoluir. Antigamente, para empreender, você precisava de estoque, ponto físico, funcionários, investimento alto. Hoje, o que você mais precisa é clareza de posicionamento e ação estratégica. O novo empreendedor digital pensa assim: como posso gerar valor antes de vender? Como posso me conectar com pessoas reais? Como eu entrego uma solução mesmo começando pequeno? Ele sabe que o celular é a loja, o conteúdo é a vitrine e a atenção é a moeda. E a mentalidade é o motor de tudo isso. É lindo isso, né? Eu não tive como não ler tudo que a gente pesquisou e colocou aqui para vocês ganharem esse conhecimento. Só de fazer a apresentação, de a gente criar tudo isso, nos ensina muito. Obrigada, Udo, pela honra. Antes era sobre abrir portas, hoje é sobre abrir perfis, né? Então, o empreender físico é alto custo inicial, depende de localização, crescimento mais lento, horários fixos. Empreender no digital é baixo investimento inicial, é escalável e acessível, sem limites geográficos. Você trabalha de onde quiser, com mais autonomia. Além disso, empreender no digital, você entra dentro da casa das pessoas. Não tem como você não atingir mais pessoas. Como que você vai preferir ficar só na indicação de pessoas? É claro, é muito legal a indicação. Leads quentes, né? Aquela pessoa que fala assim, olha, a Fabi, ela tem uma agência de marketing que faz assessoria completa de marketing, tem tráfego pago, gestão das redes sociais. Você está precisando do quê? Ela faz edição, captação, gravação, edição, enfim, de vídeo. E aí, depois, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai me stalkear, ela vai olhar. Olha, segue lá, dá uma olhada lá.
Se você estiver bem posicionada, as pessoas vão querer saber mais. E vão marcar uma reunião. Olha, eu consigo marcar uma reunião com você, com ela. A propósito, a gente tem parcerias de indicações, tá? Quem quiser indicar e me passar, a gente tem comissionamentos. Já fazendo um pitch de venda no meio da apresentação. Perdão, gente. Então, vamos lá, voltando aqui. Mais atenção. Empreender no digital não é mais fácil, ele é diferente. Ele exige consistência, ele exige presença, ele exige mentalidade ativa. Então, a gente tem que empreender o tempo todo, né? A gente precisa mostrar o tempo todo. A gente tem a falsa sensação de que nosso vizinho conhece sobre o nosso trabalho. Então, primeiramente, para aprender a se posicionar da maneira certa, o online, quando a gente vai trabalhar com o cliente, que a gente fala sobre posicionamento, a gente ensina, inclusive, o cliente que a gente está fazendo posicionamento online a aprender a se posicionar no off, porque muitas vezes ele não fala, né, sobre o trabalho dele. E isso é complementar, né? Existem negócios que a gente precisa oferecer. Olha, se você quiser, eu vou até você para te conhecer pessoalmente. Exige isso, né? Então, que a gente... só que, muitas vezes, o complementar também, que é o offline, é o tete-a-tete, é o olho no olho, é você chegar e falar assim, dá uma olhada nas minhas redes sociais, tem bastante conteúdo lá que gera valor, que pode te ajudar aí. Que gerar valor, gente, o que é gerar valor? É algo que você não põe preço. É algo que a pessoa olha por você, você está gerando tanto valor para a vida dela, que ela vai te perguntar qual é o seu preço. O que você realmente faz. Ela vai se informar a partir do momento que você saiba se posicionar com autoridade naquilo que você faz, com verdade, né? Com princípios e valores estabelecidos e inegociáveis. Eu tenho certeza que ela vai confiar em você e que ela vai perguntar com que você trabalha. Então, vamos falar mais, né, sobre o nosso negócio. E isso, dentro do online, é os stories. É você manter um relacionamento e falar diversas vezes sobre a sua história, você contextualizar um post. Tudo isso que a gente ensina no clube, no webinar, tem sempre conteúdos que vai fazendo você evoluir, aprendendo a empreender no digital e a se relacionar, porque as redes sociais é de relacionamento, ela não é para venda. A venda é consequência. Você tem que aprender a se comunicar e a se relacionar com as pessoas. Fazer networking através de você falar aquilo que... curar as dores daquele o seu público, o seu cliente, você vê saber quem é a pessoa que você está falando diretamente e já solucionar um problema dela sem que ela te pergunte, porque você está falando com uma pessoa segurando o celular, tá? Kel, se quiser passar para o próximo, agradeço. O que antes exigia vitrine física, agora exige posicionamento online. O que antes era marketing boca a boca, hoje é conteúdo com estratégia. Não é sobre migrar para o digital, gente. É sobre aprender a se mover dentro dele. É você aprender a saber ganhar esse conhecimento, a consumir os conteúdos certos. Quando a gente fala de obesidade cerebral, é tudo que a gente coloca na nossa cabeça como conhecimento, e é aquilo que eu falei no início. A gente fica olhando a grama verde do vizinho e a gente fica imaginando a gente estar naquele lugar, por que ele está lá e eu não, o que eu não fiz. E aí você não deixa de avaliar o que você pode fazer e fazer já, e aí você vive num looping lá dentro das redes sociais, consumindo conteúdos que não vai te agregar em nada, pelo contrário, só vai te dar dopamina, te satisfazer pelo olhar do outro, as viagens das outras pessoas, e te paralisar. Então, a gente precisa saber consumir conteúdo nas redes sociais. Então, se você tivesse um negócio digital hoje, qual seria a sua primeira oferta ou produto? Então, é outra pergunta que eu quero que vocês reflitam. Vou repetir a pergunta para vocês anotarem. Se você tivesse um negócio digital hoje,
qual seria a sua primeira oferta ou produto? Depois a gente pode compartilhar essas informações. Porque o maior bloqueio não é técnico, é mental. Então, a gente precisa desbloquear isso, e é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Todo mundo que empreende, em algum momento, trava. Isso é fato. E o mais curioso, quase nunca é por falta de conhecimento. A gente tem tanto conhecimento, tantas coisas que a gente não consegue escolher. E aí a gente paralisa. As travas mais comuns: medo do julgamento, comparação constante com quem já começou, perfeccionismo disfarçado de ainda não estou pronto, síndrome do impostor, quem sou eu para ensinar isso? Então, vamos refletir o que você investiu tempo, investiu dinheiro para ganhar de conhecimento e que você não está repassando, não está ganhando dinheiro com isso. Ganhando não, porque ganhar é muito fácil. E dinheiro não cai da árvore. Então, nós fazemos dinheiro. E trabalhar com o que a gente ama, ganhando, fazendo, é muito melhor. Então, não deixe que o síndrome do impostor alcance sua mente. Quem sou eu para ensinar isso? Você é aquela pessoa que investiu dinheiro e tempo para ganhar esse conhecimento e você precisa ensinar. Então, eu quero que vocês destravem isso hoje e coloca no papel. Vamos pensar numa empresa online que a gente vai criar, mesmo que seja subjetivo ou algo imaginário ainda, mas que a gente possa sonhar mais concreto. Mas sabe o que todos esses bloqueios têm em comum? Isso aqui que a gente coloca na tela. Eles são internos e não técnicos. A verdade é, você não precisa de mais um curso agora. Você precisa de clareza, direção e ambiente, certo? Para agir mesmo com medo. Comece pequeno, mas comece. Foque em progresso, não em perfeição. Esteja em ambientes que te empurrem para frente e não te paralisem. As pessoas que te colocam medo, você tem que minimizar os contatos, né? Então, esteja do lado de pessoas que te colocam para cima, que te apoiem, que vai fazer com que você cumpra com seu propósito e sonhe mais alto, cada vez mais, porque o Deus é Deus do impossível, Deus do inimaginável. Então, eu quero que vocês sonhem alto, tá? Até mesmo uma criança de 2 anos pode ensinar um bebê de 9 meses. É algo que eu sempre falo para minha equipe. Não existe quem não ensina nada a ninguém. Tudo a gente pode ensinar. E se você está num degrau, tem sempre alguém no degrau de baixo e outro no degrau de cima. Então se espelhe, se inspire em quem está no degrau de cima. Só que para você subir nesse degrau ao lado, você vai ter que carregar alguém que está no degrau abaixo. Então, olhe, com quem que você está aprendendo? E veja, quem é que eu posso ensinar? Quem é que eu posso treinar isso agora? Quem é que eu posso ensinar sem cobrar agora? Para treinar isso e depois fazer dinheiro com isso, né? Chega de ficar preso a um dia e um começo. Um dia eu começo. O digital está aí, pronto para ser usado por quem decide agir com o que tem. O que vocês têm, a ferramenta que vocês têm agora. E não pensa no como eu vou fazer. Pensa, eu vou fazer. E eu inicio hoje algo, pelo menos um esboço daquele sonho que eu vou pôr em prática. Aqui estão 3 ações práticas para sair da teoria hoje mesmo. Então, o primeiro é: escolha um nicho que conecte com sua história ou habilidades. Eu vou falar uma coisa aqui antes de eu terminar esse 1 e voltar no começo desse 1. Nosso bloqueio, sabe o que é bloqueio, gente? Espero que todo mundo saiba o que é bloqueio aqui. É algo que a gente não quer fazer de jeito nenhum, porque a gente teve um bloqueio, algo que nos impediu de fazer.
Primeiro, a gente nasce com os nossos pais nos impondo algo. Então, eles já bloqueiam eles aí. Os sonhos da vida dele. Nossa, meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser engenheiro. Meu filho vai ser CLT de uma empresa multinacional. Quem não? Né? Eu tive isso dentro da minha casa. Hoje eu tenho até minha mãe, até hoje, quando ela vê eu chorando, eu vendo eu desesperada com alguma coisa, ela fala: por que você não volta para Globo? Porque eu tenho um propósito. Na Globo eu não tinha propósito. Na Globo eu cumpria com o propósito do outro. Não era o propósito que eu gostaria. Existem pessoas, né? A maioria das pessoas que estão comigo, elas têm o mesmo propósito que o meu, né? Pode ser que um dia mude, né? Mas hoje o propósito da Ative, a missão, visão e valores está muito bem estabelecidos. Estão comigo quem realmente deve estar, né? E aí, primeiro a gente é bloqueado pelos nossos pais, depois a gente é bloqueado pela sociedade, depois é a gente mesmo que enche de bloqueio, depois, gente, a gente vai ter o que a gente construiu, o que a gente merece. Então, o nosso bloqueio tem semelhança com o nosso propósito. Ou melhor, nosso propósito tem semelhança com o nosso maior bloqueio, que é algo que fez a gente paralisar. Então eu volto à pergunta 1. Escolha um nicho que conecte com a sua história ou habilidades. Você não precisa ser o maior. Precisa ser relevante para alguém. 2. Crie conteúdo com intenção. Pare de postar só por postar. Fale com um propósito. Seja útil, real, acessível e seja humano. Ofereça uma transformação, não só um serviço. Esse aqui é para a gente já que empreende, mas também para vocês já refletirem sobre isso. Não é só sobre começar perfeito, não é sobre ser perfeito. E eu digo que é melhor feito do que perfeito, porque senão a gente paralisa. É sobre começar com direção. Temos uma pessoa aqui. Você tem direção? Vai ficar aqui do meu lado? Não? Tá bom. Então, posso continuar a aula? Gente, espera só um minuto, por favor. É isso aqui? Fabi, você tá mutada. Opa, obrigada, amor. Então, gente, não é sobre começar perfeito, é sobre começar com direção. Então, seja um designer, um terapeuta, um médico, um dentista, um advogado. Mostre o resultado que sua entrega proporciona na vida do seu cliente. Deu para entender? Vou repetir. Seja qualquer especialidade, mostre o resultado que sua entrega proporciona na vida do seu cliente. Gere esse valor. Então, não é falta de ideia, é excesso de desculpas. É isso que eu gosto de falar sempre. Que a gente sempre, quando a gente está no caminho do nosso propósito, tem tudo para fazer para a gente parar, para a gente pausar. Pause é importante a pausa, mas não parem. Não parem nunca de cumprir o propósito de vocês. Onde a gente consegue descobrir nosso propósito? Tem semelhança com o que a gente ama fazer. E aí a gente pega e fica na liberdade financeira, fazendo o que ganha dinheiro e não fazendo o que a gente ama. Então reflita também sobre isso, tá? Não precisa jogar tudo para o alto, mas você pode fazer um planejamento estratégico.
Você não precisa investir nada mirabolante para começar no digital. Você só precisa olhar para o que já sabe fazer, gosta ou já viveu, e transformar isso em algo que ajude e ensine outras pessoas. Aqui vão modelos simples e reais para começar do zero. Infoprodutos. Você pode transformar seu conhecimento em e-books, curso online, mentorias, serviço digital, designer, social media, terapeuta, advogado, médico. Tudo isso pode ser oferecido 100% online. Médico, dependendo, não dá, não. Mas advogado, terapeuta, social media, designer, não tem como. Eu estou falando assim de nichos variados, né? Mas aí reflitam se, dependendo do caso, não dá para ser online, né? Mas dá para você criar a liberdade financeira, geográfica de tempo quando você empreende, ao invés de trabalhar para alguém. Até um médico, ele pode simplesmente ser estratégico nas consultas, em tudo que ele está oferecendo, para poder tirar 3, 4, 5, 6 férias no ano. É só realmente empreender, fazer valer, porque empreender não é simplesmente ter uma especialidade. Empreender é você passar por diversas experiências. Você precisa ser especialista em uma coisa, mas você precisa ser generalista em outras coisas, como vender o seu próprio negócio, porque o vendedor é a única profissão que existe de fato, porque qualquer dessas especialidades precisa saber vender. E muitas vezes a pessoa empreende sem ter passado por essa experiência. E essa experiência é muito importante, né? Não só vendas, como compras, como administrativo, como financeiro. A gente precisa ter essa habilidade para empreender. Então, a gente precisa passar por essas experiências, seja em curso, seja em experiência prática, vivenciando, trabalhando com isso. Eu, graças a Deus, eu tive uma trajetória muito multidisciplinar, né? Eu aprendi muita coisa e eu nunca estava contente com a área que eu estava. O que eu fazia? Eu aprendia, ensinava e passava de fase. Eu falava que era isso. Quando eu aprendo e eu ensino, eu aprendo mais. E aí eu já consigo evoluir e passar de fase. Então, é meio que, já que eu estou ensinando, eu já sei ensinar, então eu já aprendi, então eu já posso ir para outra área. Então, eu passei por diversas áreas, na qual o início do meu empreendedorismo não foi tão dificultoso, porque eu cuidava da maioria das áreas de empreender, como financeiro, como RH, como compras, como administrativo, né? E comercial também. Então, é importante. O afiliado, não sei se vocês conhecem sobre isso, que é vender produtos de outras pessoas e receber comissão por isso. Sem estoque, sem produção, consultorias, atendimentos personalizados. Você pode vender experiência, orientação e solução prática. Tem gente hoje vivendo de vender aulas sobre culinária simples. É simples assim. Outras ensinam como usar o Canva. Tem quem fature com planilhas, com organização, com marketing, com espiritualidade. A gente tem uma pessoa aqui também, né? Eu descobri esses dias que existe uma profissão chamada conselheiro espiritual para empreendedores. É cada uma que parece 85. Brincadeiras à parte, mas tem muita coisa. O mercado digital não premia quem sabe mais. Ele premia quem conhece e quem começa primeiro. Então, você vai colher seus frutos se você não desistir. Não pense que tudo vai ser flores, principalmente no primeiro. Eu comecei a empreender com 6 meses. Eu larguei, eu fiquei por 6 meses entre a Globo e a Ative, né? Que na época não era Ative, mas enfim, eu empreendi sozinha, depois arrumei um sócio, depois eu continuei com os dois, e aí eu falei, ou eu tô 100% em um, ou eu tô 100% em outro. Eu não posso
negligenciar nenhum dos lados. E eu tenho que seguir meu sonho e acreditar que vai dar tudo certo, que Deus está comigo. E assim foi, e graças a Deus eu tô onde eu realmente amo. E tenho as minhas 3 liberdades que eu tanto sonhei, e hoje eu proporciono para todos os meus clientes mentorados a visão da mentalidade empreendedora para alcançar as 3 liberdades: financeira, geográfica e de tempo. E hoje, quem chama atenção chama cliente. A nova moeda do digital não é dinheiro, é atenção. E quem domina isso, cresce. Mas aqui vai o segredo, não é sobre gritar, é sobre comunicar com clareza. Ganha o jogo quem entende que cada story é uma chance de gerar confiança. Não esqueçam disso. Ganha o jogo quem entende que cada story é uma chance de gerar confiança. Desculpem. Ai, espera só um minuto que eu vou tossir. Gente, pega uma água, um cafezinho, vamos tornar isso aqui mais relax, né? Não estamos numa sala de aula com o professor e fisicamente, estamos online na nossa casa, então a gente tem que também dar uma pausa, tomar uma água. Então vamos lá, vamos dar um gole numa água agora, pelo menos. Vou começar a falar isso todo início de webinar, para pegar um copinho de café, um chazinho, uma água, um suco, para a gente levar isso aqui mais leve. Eu espero que vocês não tenham dúvidas. Alguém está com dúvida ainda em alguma coisa? O que vocês estão achando? Estão gostando? Pode me dar um sinal de joia. Muito bom. Perfeito. Obrigada, gente. Muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Como capturar a atenção de forma real? Seja direto, no valor que você entrega. Use conteúdos que mostrem transformação, não só informação. Fale menos de você e mais da dor de quem te escuta. Está muito bem esclarecido. Você tem uma ótima didática. Fico feliz em saber. Muito obrigada pela honra, pela gratidão. Então, fale menos de você e mais da dor de quem te escuta. Crie presença, seja lembrado, seja visto, seja constante. Então, às vezes você vai falar, puta, que saco, vou falar de novo disso. Eu estou falando sempre as mesmas coisas. Continue falando as mesmas coisas para gerar memória e significado na cabeça das pessoas. Porque às vezes a gente tem vou falar português claro, o egocentrismo de achar que todo mundo sabe o que a gente faz. E não dá para decorar tudo o que todo mundo faz. A gente malemar consegue decorar nome, né? Quem dirá o que a pessoa faz. Então, lembre-se que o porteiro do seu prédio precisa saber o que você faz, porque ele pode ser um indicador e um divulgador da sua marca. E os vizinhos também devem saber o que você faz. E como diria meu pai, falecido pai, seu vizinho tem que ser seu melhor amigo. Mas, brincadeiras à parte, vamos lembrar de que a gente não é a última bolacha do pacote e que a gente tem que se posicionar falando sobre o nosso negócio, nossos produtos, nossos serviços. Sim, claro, não sendo chato e tentando vender, mas sim posicionar, falar o que você faz. O Instagram não vende por você, mas ele mostra se você é digno de ser ouvido. Isso é fato. Certo? Vamos para o próximo slide, por favor.
A autoridade não é sobre números, é sobre clareza, valor e consistência. Por que a gente fala sobre números aí? Muitas pessoas, elas seguem aquelas que têm mais resultado. E o resultado visível para as pessoas são o número de seguidores. Isso é métrica de vaidade. Isso não traz resultado. Você não vai vender mais com o número de seguidores. Você vai vender mais se os seus seguidores estão entendendo o que você faz e que você fala. Então, seja claro e objetivo com aquilo que você fala. Crie autoridade entregando ouro. Porque se ela gostar do que você está falando, se ela vê confiança no que você está falando, que você tem autoridade do que você está falando, que você está sendo verdadeiro e honesto, ela vai pagar o preço que for para ter você e não o coleguinha vizinho que não gera conteúdo, que não se posiciona, que acha que qualquer coisa que fala, não, imagina que eu vou falar isso. Aí ela não vai querer meus serviços? Ou eu já estou entregando aquilo que eu cobro? Não, você não está entregando aquilo que você cobra. Você vai falar nas redes sociais para ter autoridade no assunto. Você vai gerar valor para o seu público. E ele vai vir atrás de você querendo saber mais informações. E o que você faz para estar entregando tanto ouro. Tá? A autoridade no digital não vem de seguidores. Ela vem de percepção de valor. Você pode ter 500 seguidores e vender muito. E pode ter 50 mil e não faturar nada. Isso é muito comum, gente. Tem muita gente vendo influencer com 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, e que 1 milhão também não, né? Não vamos exagerar, o que eu vou falar agora. Mas que lá, 50 mil, 17 mil, 20 mil, enfim, seguidores, e que não vende nem um terço do que você vende. Então, tome cuidado com a métrica de vaidade, de você querer ter seguidores, e eles não engajam. E assim, já vou dar outra dica aqui. Vejam se quem vocês seguem está maior, um número maior do que aqueles que te seguem, porque isso também prejudica não só os algoritmos, como o engajamento e a porcentagem de alcance do seu Instagram ou qualquer outra coisa, TikTok. Ah, tá, eu sigo 10 mil pessoas, ou sei lá, 1.000 pessoas e me seguem 100. Não faz sentido, tá? Conta não fecha. Então, o que gera autoridade? Posicionamento claro. Em 5 segundos, a pessoa precisa saber o que você entrega. Conteúdo com intenção, eduque, inspire, provoque ação. Entrega real, gere microtransformações antes mesmo da venda. Consistência, quem aparece todo dia gera confiança. Seu público confia mais em quem entrega clareza do que em quem mostra números. Não esqueçam disso. Se alguém cair no seu perfil hoje, entende em 5 segundos o que você entrega? Tem lá um post fixado falando dos seus produtos ou seus serviços? Né? Então, logo de cara, tenha um post ou uma maneira de se identificar ali pelos stories, que muita gente assiste e vê stories e não vê post, e muitas vezes um post com uma mensagem de estudo do que um vídeo de 1 minuto, de 5 minutos, porque tem muita gente que posta vídeos além de 1 minuto e, de fato, não tem retenção, não tem alcance, porque fica enchendo linguiça para não falar o que precisa falar. Fale, gere valor para o seu público, mostre que você sabe do que você está falando. Pode passar o slide para mim, Kel, por favor. Eu vou falar uma frase muito legal, que é para vocês refletirem. Nem todo mundo fica rico, mas todo mundo pode ser livre. Então, seja livre com aquilo que você ama fazer. Se você hoje não está fazendo, Obrigada, Su. Se você não está livre, faça um planejamento para você se tornar tanto qual. Hoje eu sou. Porque quando eu estava na Globo, fazendo o que eu amava, também,
né? Eu falava que eu era livre. E eu só percebi isso não nos 6 meses que eu estava entre uma e outra. Pelo contrário. A liberdade, ser livre, vem com a nossa verdade. Com a gente falar exatamente aquilo que a gente está passando. Exatamente aquilo que é verdadeiro, né? Porque sim, quando eu quero dizer sim, eu digo sim. Quando eu quero dizer não, eu digo não. Então, ser verdadeiro com a gente mesmo, né? E com as pessoas que estão nos seguindo. Porque faz toda a diferença. Errar é humano, né? Às vezes eu tô fazendo um vídeo, eu erro as palavras, ou erro alguma coisa, falo uma besteira. Não deleta o vídeo, posta. Se for o caso, conserta no post seguinte, no story seguinte. Fale, ai, gente, falei um negócio lá passado, mas tá errado, tá? É isso, isso, isso. E, gente, isso é tão genuíno, gera tanta conexão. Então, o Instagram, ele mostra os bastidores com filtro. Mas a verdade é que empreender no digital exige estrutura emocional, coragem, consistência, frequência invisível aos olhos. Reflita sobre isso que eu acabei de falar. Ninguém te conta que você vai criar conteúdo e às vezes ninguém vai curtir. Vai vender e às vezes ninguém vai comprar. Vai aparecer mesmo quando a autoestima está a zero. Vai ter que aparecer. É normal. E a gente vai fazer isso acontecer juntos. Mas também você vai descobrir que é capaz de muito mais do que imagina. Vai receber uma mensagem de alguém dizendo: seu conteúdo mudou meu dia. Como aconteceu isso comigo diversas vezes. Vai fazer sua primeira venda e pensar: é real, eu consigo. Vou contar algumas coisinhas aqui que eu tive muito no começo. Nossa, Fabi, você não passa nenhum batom, nenhuma make para fazer seus stories. Eu falei: se eu fizer isso, eu não gravo. Quando eu comecei, eu tinha um apagão atrás do outro. O que é um apagão? Eu sabia exatamente tudo aquilo que eu ia falar. A hora que eu abria a câmera, puf, esquecia tudo. Não conseguia gravar, não conseguia gravar. E aí comecei a escrever. Comecei a arrumar ferramentas que me ajudassem a conseguir um conteúdo em 1 minuto. Porque eu falava, rodeava demais e não era direto ao ponto. E a Instagram, as redes sociais, ela exige agilidade na fala. Muitas vezes hoje alguém ainda fala: Fabi, mas nem parece você falando no Instagram. Eu falei: então, é que quando eu tô falando lá, eu tenho que ser objetivo para que a pessoa fale. Então, eu não fico floreando, né? Então, eu não fico, de fato, sendo eu mesma, porque eu, né, falo e brinco e dou risada, tal. Só que lá é de informação. Eu preciso passar informação. E as pessoas estão numa era de agilidade. Então, a gente precisa correr contra o tempo para poder gerar esse valor e em 1 minuto falar, ao invés de ter rodeios, né? E aí, eu reflito aqui com você, me conta. O que já te falaram quando você disse que iria empreender no digital em 1 minuto? Se apresente, nome, empresa e Instagram. Eu gostaria de que quem quisesse falar em 1 minuto, se apresentar, nome, a empresa e o seu Instagram, para a gente falar aqui um pouquinho, e me responder, né? Se você... Eu esqueci a pergunta. O que falam para você, ou que falaram já para você, quando você disse que ia empreender no digital, ou quando você, eu estou empreendendo no digital, ou te viram lá, tem alguém que falou alguma coisa? Eu queria que vocês falassem aí, eu queria que abrisse, não precisa abrir a câmera, mas pode abrir o áudio, 10 de cada vez, tá? Enfim, pode abrir o áudio e se apresentar, falar um pouquinho da empresa, falar o seu Instagram, ou pode até escrever aqui do lado, se quiser, que a gente vai acompanhar o chat. Bora se apresentar e falar um pouquinho do negócio de vocês. Sem vergonha, gente. Todo mundo aqui está aprendendo, todo mundo aqui
tá aqui para aprender, né? Não tá aqui para ser melhor que ninguém, e enfim. Quero que vocês falem do negócio de vocês. Já aprende a se posicionar daqui, já. Ixi, ninguém quer falar, ninguém quer se apresentar. Oi, Fabi. Oi, amor. Posso falar? Pode falar. Então, eu abri uma loja de roupas femininas com a minha amiga e muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir, né? Que seria muito difícil, porque para estar no digital eu tenho que estar constante ali, né? E eu não teria esse tempo, porque é muito difícil. Então Até é porque isso. você é terapeuta também, né, Su? Sim, e a minha amiga sócia é fono. Olha aí, tá vendo? Como a gente consegue dar conta de duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E hoje você é terapeuta, é CLT? Você trabalha para alguém ou trabalha Não, para não. alguém? Os dois empreender. Sim, e ela também. Ah, deve chegar um monte de gente do lado e falar: ai, como é difícil, ai, é muito difícil, né? É, Fala para mim qual que é o seu Instagram para todo mundo saber aqui. é delas duas store, Delas com dois L's? com dois L's, Delas duas store. store. Se quiser escrever aqui depois no chat, todo mundo, gente, quem não quiser falar e quiser escrever aqui o Instagram para todo mundo seguir, que eu acho que é um jeito bacana, que a gente já, né, eu proporcionei aí para todos vocês, a gente proporcionou para todos vocês esse momento de troca, então vale saber, né, da onde eu conheci? Ah, lá do webinar da Fabi. Então, coloquem aí o arroba de vocês, todos vocês, tá? Ah, Alguém mais obrigada, quer Fabi. falar? Udo, Flávia, Jonathan, Silvio, pode falar. Ai, boa noite, pessoal. Eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho. Eu trabalho CLT, hoje eu trabalho na Finance Time, e a gente faz o trabalho de BPO financeiro, né? E para quem não sabe, o BPO financeiro é a terceirização, né, do serviço financeiro das empresas. E é isso. Eu tento colocar no meu Instagram algumas coisas sobre finanças, né? Mas ainda eu tenho um pouco de vergonha e um pouco de medo, assim, do que falar e de como falar. E eu tô gostando bastante do seu conteúdo, viu, Fabi? Você tá de parabéns. Já amei. Obrigada, obrigada. Vamos entrar aí para acompanhar. Vai ter sempre todo mês um webinar gratuito. Mesmo você CLT, ter a mentalidade empreendedora faz você crescer no ambiente onde você está, né? Porque isso é a valorização do nosso trabalho. Se a gente está investindo esse tempo, é muito enriquecedor para o nosso momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, é importante que a gente esteja trilhando esse caminho, tá? Depois a gente vai ler tudo do chat, eu vou dar continuidade aqui. Alguém mais quer falar? Pode falar, pode abrir o microfone e falar. Obrigada, viu, Flávia? A BPO pode colocar no chat também, que é importante todo mundo seguir a empresa que você está. Se eu não me engano, a Finance Time é a minha BPO financeira. Que Isso aí. né? Isso aí. Eu nunca falei com a Flávia direto, né, Flávia? Mas a gente abre, claro, para os nossos fornecedores, os nossos clientes, para todos, para entrar aqui. Então, se vocês quiserem seguir, é uma empresa muito idônea, né? De uma querida, e todos que estão lá são queridos demais. Eu acho que eu já falei com a Flávia algumas vezes, mas eu não lembro direito, não é dia a dia, eu falo mais com a Bia.
e o Jô, né, que está aqui também. Mas é muito gratificante ver que vocês estão buscando esse conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? É a única coisa, falando português claro, que a gente leva para o caixão. Então, fala um pouquinho, Silvio, abre o microfone, fala um pouquinho do seu trabalho, que é complementar. Eu já falei até de você para a dona Elisa também. Pode falar. Tá no chat? Tá, você quer ler o chat para alguns aqui, por favor? O pessoal tá mandando boa noite, mandando o Instagram. Quem ainda não mandou, vou fazer um desafio aqui. Mandem seu Instagram, que vai todo mundo seguir. Bora fazer networking e contar a sua história, né? Bora contar a história, porque assim a gente se conecta com outras pessoas, outros profissionais. E mandem dúvida, tirem dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Obrigada, Jonathan, ao Iber, Luana, Jonathan, Suerlene, Udo, todo mundo que tá mandando aqui no chat. O Silvio, né, Silvio? Faltou você. Tá mutada, Fabi. Oh, meu Deus, estou aqui falando. Mas obrigada, Ká, por ler aí para mim, de todo mundo. Então, ajudem um ao outro. Tá acabando, prometo que eu vou falar em 10 minutos aqui. Tem mais conteúdo rapidinho. Eu vou falar um pouquinho depois para vocês do Clube Chave de Ouro, também, que é importante vocês saberem. O Silvio, eu vou falar para vocês. Ele, Ademir, que honra! Tá no final, mas vale a pena ainda escutar. Tem mais conteúdo aqui para a gente ganhar aqui de conhecimento. O Silvio ele é mentorado do Liberty 18K, um dos meus produtos para transição de carreira e também para posicionamento individual, para a gente desenvolver esse lado do marketing digital, do empreendedorismo digital. Então, a gente tem acesso, eles todos têm acesso ao Clube Chave de Ouro, que são os cursos que eu crio, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Eu vou passar, pode passar, por favor, o próximo slide? Não é sobre estar pronto, gente, é sobre estar disposto. Quantas vezes você já pensou, quando eu tiver mais tempo, eu começo? Quando eu tiver mais confiança, eu me posiciono. Quando eu tiver mais dinheiro, eu invisto. A verdade, esse quando nunca vai chegar, tá? Então, reflita sobre isso. As pessoas que crescem no digital começaram sem saber tudo, começaram com medo mesmo, começaram com o que tinham. Esperar estar pronto é a desculpa elegante do medo. A clareza vem com a ação, e não antes dela. Ninguém começa sabendo fazer tudo, mas quem começa, aprende, ajusta e cresce. Sozinho, você até começa. Em grupo, você vai mais longe e mais rápido. Eu gosto de dizer que ninguém muda ninguém, mas que ninguém muda sem a ajuda de alguém. E eu também digo que sozinho a gente pode ir rápido, mas para ir longe, a gente tem que ir acompanhado. E a gente está junto aqui para isso, para a gente crescer juntos e ganhar cada vez mais conhecimento. Pode mudar o slide, por favor? Você já reparou com a gente, como a gente se molda pelo ambiente que vive? E no digital isso não é diferente. O ambiente acelera porque tira você da bolha da dúvida e da procrastinação, traz clareza e direção de quem já trilhou o caminho, te expõe a novas ideias, ferramentas e oportunidades e, principalmente, faz você se sentir capaz. Olha, o digital ele pode ser solitário, mas só se você deixar. O empreender também é muito solitário, mas só se a gente deixar. Eu digo que tomada de decisões, muitas vezes a gente se pega naquele... Por mais que eu tenha um marido que divide tudo, que compartilha comigo,
A decisão é minha. Quem está vivendo aquele negócio sou eu. Mas, muitas vezes não, diariamente, eu compartilho com a minha equipe, com as pessoas que estão à minha volta, às vezes com o cliente, né, para algumas tomadas de decisões. A gente precisa ter diversos tipos de conselheiros na nossa vida, né? Tem um que é de finanças, tem um que vai falar sobre RH, vai dar alguma dica, mas acompanhe, esteja ao lado de pessoas que possam te dar conselhos bons e cada um de uma área. Não queira ter um conselheiro que fale tudo, porque às vezes ele vai falar errado, porque ele não tem expertise em falar isso. É igual você perguntar dicas de ser mãe, como ser melhor mãe, para quem não tem filho, né? Então, a mesma coisa você pedir dicas de finanças para quem tem o nome sujo, né? Enfim. Ele é solitário, mas ele pode ser uma comunidade poderosa de crescimento se você escolher estar no lugar certo. Então, estar com pessoas que querem ver o seu crescimento, que está nesse momento em que precisa cumprir o propósito para satisfazer a alma, porque as demais já foram acrescentadas, né? Quantas vezes eu não conheci pessoas que tinham muito dinheiro e que não era feliz? Algumas pessoas aqui, eu acho que se refletir, a gente vai conhecer. Por quê? Porque não satisfaz a alma, muitas vezes. Não faz o que ama, de verdade. Porque não cumpre propósito. Gente que vibra com o seu progresso te puxa para cima. Gente que te compara te trava. Quando você anda com quem já está onde você quer chegar, você encurta o caminho. Aí vai a pergunta para vocês, mais uma. Hoje, seu ambiente atual te impulsiona ou te trava? Como que está o seu ambiente? E aí, vou pedir para o Kel já ir para a próxima slide. Eu vou falar um pouquinho para vocês do Clube Chave de Ouro, que é o movimento que a gente criou juntos na equipe Active Branding, toda a minha equipe, Fabi Perucetto, que está aqui, é parte dela, que é o Conecte, Cresça e Conquiste. Relacionamentos genuínos que criam confiança. Então, se conecte com esses relacionamentos que possa fazer você se sentir confiante e que realmente você confia em ter um negócio, né? Em formar alguma parceria. Estando aqui com pessoas que estão seguindo, né? Estão juntos com a gente, que são pessoas que estão na mesma missão, na mesma percepção, na mesma visão, né? No mesmo caminho. Cresça com estratégias sólidas que geram resultados consistentes. E conquiste a liberdade financeira, geográfica e de tempo. E aí eu digo sempre que não é sobre seguir tendências, porque senão a gente vai ficar dançando e não tem nada a ver com a gente. E aí você não vai ter resultado nenhum. Mas é sobre deixar legado. E deixar legado não é ter filhos. Deixar legado é ensinar todas as pessoas que passam à sua volta e ter resultados com isso. Porque pessoas que estão à sua volta, você deixa legado. O que hoje você está deixando? O que hoje falariam no dia do seu enterro? Faça essa pergunta para você mesmo. O que vão falar sobre você? O que foi que você deixou na vida dessas pessoas? Eu refleti sobre essa pergunta no dia do velório do funeral do meu pai. Meu pai foi muito honrado, muito honrado. Então, o tempo inteiro, era no meio do velório, era choro, era risada, era lembrança de frases deles, porque ele tinha muitas frases de impacto. Puxei para ele nessa parte, ele tinha muitas características, e é isso que eu prezo por hoje. Não vou me limitar a deixar o meu legado com uma filha, porque eu só tive uma, né? Falando um pouquinho da minha história aí, que casei com 37, tive filho com 39, e eu sou a esperança de muita gente. E é através dos meus bloqueios, no qual que eu achei que eu sempre estava atrasada, hoje eu estou aqui, dando essa aula, ensinando vocês a não desistirem dos sonhos de vocês, e a gente criar
um ecossistema. Pode passar o slide, por favor, Kel. O nosso ecossistema, ele consiste ao Clube Chave de Ouro, onde a gente tem cursos novos todos os meses, a área de membros, as mentorias em grupo comigo individual, tutorias e hot seats gravados, e-books, playbooks, exclusivo para cliente, mentorados e especialistas. Temos aqui alguns mentorados que pode dizer, já estão prova, que a gente entrega isso e vamos entregar muito mais com esse comprometimento que eu tive, que nós, em conjunto, porque eu sozinha não faço nada, eu tenho um time maravilhoso por trás de tudo que a gente cria, e eu sou muito, muito grata hoje o que Deus me proporcionou, me dá até vontade de chorar, de ter um time que realmente faz a diferença. E eu tô aqui hoje porque eles realmente me respaldam. A Ative, que é a agência de marketing digital especializada em branding, consultoria e estratégia de negócio, assessoria de marketing e estratégia de branding e comunicação, gerenciamento das redes sociais, estratégia de tráfego pago, criação de name e identidade visual, criação e manutenção de website e e-commerce. Agora, né, novidade que a gente incluiu aí, de site institucional e de e-commerce, e produção de audiovisual, que envolve roteirização, gravação, edição de vídeo e fotografia corporativa. E o Liberty 18K, que é uma mentoria estratégica criada para ajudar homens e mulheres a saírem do CLT e a construírem um negócio digital sólido, lucrativo e com propósito. Acompanhado por especialistas e baseado na metodologia Branding com Propósito, da Fabi Perussetto, que vos fala. Esse é um pouquinho da nossa, do nosso que a gente entrega, dos meus serviços, dos 3 produtos que nós temos aí, e eu vou falar um pouquinho para vocês mais do ambiente que a gente criou com o Clube Chave de Ouro, e é um ambiente de network valioso, juntando-se a pessoa que compartilha da mesma visão de sucesso, como eu falei no slide anterior, mentorias personalizadas e práticas, tutorias, cursos novos todos os meses, orientação, e a gente já teve 3 cursos. Marketing digital com propósito em janeiro, que acompanha PDF, que faz você ter exercícios práticos. Em fevereiro, nós lançamos o Comunicação Ativa, que também tem PDF com playbook junto, para você fazer na prática e ter links que gera você praticar e você realmente ter resultados e crescimento com isso. E tem inteligência artificial e conteúdo humanizado, que foi em março. Esse mês, com o tema empreendedorismo digital, também temos o curso, que aqui o webinar eu dou um teaser, e para consumir tudo isso, todo mês vai ter um conteúdo novo, um curso novo, com tudo isso, a tutoria temática com o tema do curso, e o hot seat, que é roda de conversa para tirar dúvidas, e também, quando necessário, chame, a Fabi vai entrar e fazer a consultoria individual e particular também, quando assinante do Clube Chave de Ouro. E para você que tem interesse de entrar para o Clube Chave de Ouro, pode escanear esse QR Code e entrar em contato comigo direto, que a gente fala um pouco mais e eu te explico como que você consegue adquirir o Clube Chave de Ouro, tá bom? E para você que quer participar de todos... Pode passar o slide, por favor? Depois a gente volta finalizando nesse slide anterior, tá? Aqui tem o QR Code que vai para o grupo VIP. Não sei se todos aqui estão lá, mas lá a gente dá e fala sobre o webinar, tá? O webinar próximo é dia 14/5, que é a base do empreendedorismo, como eu falei para vocês no início. E guarde já essa data, já coloca na agenda, porque vai ser muito bacana também. A cada mês a gente aprimora e o webinar fica cada vez melhor, graças a Deus. E aí vai o próximo encontro. Então, se você não está no grupo VIP, escaneie esse QR Code, ou pode voltar no slide anterior,
ou chama por esse WhatsApp, por favor, caso tenha interesse no clube, ou caso queira falar um pouco mais, ou não conseguiu escanear o QR Code do grupo VIP, eu também posso passar lá no meu WhatsApp Business, tá? Caso não tenha o meu WhatsApp Business, também pode, tem o link na bio do meu Instagram também, e pode me chamar direct também, tá bom? Eu agradeço demais